Olá, meu nome é Milton, eu sou médico veterinário com especialização em entomologia de pragas urbanas. Entomologia quer dizer estudo dos insetos. Estamos em parceria com o Mercado do Futuro, num projeto denominado Cidades Verdes Sustentáveis. O nosso programa é baseado em geoprocessamento. Geoprocessamento utiliza tecnologia digital, por satélite, onde localizamos um ponto em determinado bairro da cidade para detecção de um problema grave que nós chamamos de cupim de solo, infestação de cupins de solo. Aqui, por exemplo, estamos no centro de convivência, no bairro Cambuí, em Campinas. Para se descobrir um foco de cupim de solo, uma das características que ele possui, ou um dos dados que a gente pode utilizar, é a observação de árvores, como esta aqui, por exemplo. Aqui nós temos uma árvore e nessa árvore nós podemos observar essa terrinha que fica aqui. Esse tipo de material que é depositado, que basicamente é terra mesmo, né? Quando nós mexemos nessa terra, pode usar uma chave de um carro, por exemplo, logo começa a aparecer esses cupins, que é chamado cupim de solo. É só escavar um pouquinho que eles começam a aparecer. Aqui, por exemplo, ó, mostra aqui, José. Esses bichinhos que estão aparecendo aqui, isso aqui é um soldado do cupim de solo. A gente pode observar que ele é bem agressivo. Ele tenta pegar o dedo da gente. Ele tem essa característica de ser bravo, embora seja pequenininho, eles atacam ao monte. Aqui, por exemplo, ele está picando o meu dedo e está jogando um ácido em cima. Essa espécie, que é chamada Coptotemis avilandi, é uma espécie asiática, ela não é da fauna brasileira, não faz parte do nosso acervo de insetos nacional. É uma praga importada. Ela é descrita no Brasil desde aproximadamente 100 anos atrás. É uma praga que entrou no Porto de Santos e está avançando na direção oeste do estado de São Paulo. Então, e o programa já mapeou algumas áreas aqui na cidade ou não? Sim, aqui em Campinas nós estamos mapeando principalmente regiões que são arborizadas. Uma árvore dessa, por exemplo, se não for cuidada, praticamente daqui 5, 10 anos não vai existir mais. Então, logicamente, é um processo que influi diretamente as gerações futuras. Aí, cidades verdes sustentáveis. E você está detectando que esse problema está muito frequente aqui na cidade de Campinas? Olha, Campinas é uma cidade bastante infestada, porque justamente ela está nessa rota da entrada do cupim no estado de São Paulo, esse cupim que é de origem asiática, né? China, Tailândia, Taiwan, é de lá que vem esse cupim. E depende, para combater, é só com a conscientização das pessoas? Veja um pouco, Josué, as pessoas hoje em dia que andam pela rua, aqui no centro de convivência, por exemplo, muita gente vem passear, mas ninguém para olhar uma árvore. É necessário parar um pouquinho, com mais tranquilidade, com mais calma, e começar a observar uma árvore mais de perto. Essa árvore, por exemplo, está bem no meio do passeio. Ó, e aqui denota que tem uma infestação de cupim de solo, dessa espécie. Uma rainha desse cupim chega a botar uma média de 4.000 ovos por dia. É uma colônia extremamente grande. Esse cupim vai praticamente comer o cerne dessa árvore. E o cerne da árvore, a parte morta da árvore, o cerne de uma árvore é a parte sustentável, a que faz a sustentação da planta. Uma árvore dessa, se ela não morrer, daqui a algum tempo ela vai ficar oca por dentro, com um vento forte, com uma chuva bem forte, ela cai com certeza e causa um dano considerável. E como que esse programa vai ser colocado em prática? Como que esse programa vai ser implantado? Então, por isso aí a nossa parceria. Isso tem que utilizar bastante de rede social, porque a rede social pode auxiliar bastante. Você pode estar auxiliando nesse programa. Por exemplo, se você detecta a presença desse cupim, pode entrar em contato com a gente através do Facebook, através de e-mail, através de 0800 e dar essa informação que é extremamente precisa para a gente. Essa colônia de cupim, por exemplo, ela está localizada nesse ponto do centro de convivência. O cupim é um inseto que a gente chama de inseto social. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem uma casta, tem a rainha, tem o rei, e tem os operários e tem os soldados. E depois existe a revoada, que ocorre geralmente nessa época, que são aquelas aleluias que ficam em direção, que ficam girando em volta da luz, normalmente no final da tarde. Aquela revoada de bichinho que a gente vê, que a gente chama de aleluia, que lá são príncipes e princesas de cupins. Todos vão se transformar em colônias. Alguns cupins de madeira seca, alguns cupins de montículo e muitos deles cupins de solo, como eu estou mostrando nesse exemplo para vocês. A gente sabe, quando a gente detecta, por exemplo, um ponto desse que tenha cupim de solo, a gente sabe que num raio de 30 metros, e se a gente pegar aqui 30 metros, olha aqui, a gente vai chegar bem próximo aqui ao centro de convivência. Então é bem provável que esse centro de convivência esteja com problema de cupim de solo.
Ali, por exemplo, tem o City Bar, dá um pouquinho mais de 30 metros, praticamente 30 metros. Também é uma área que está em um perímetro de infestação. E toda essa área. Essa árvore aqui já é uma figueira, ela é um pouco mais resistente ao cupim, mas também é sujeito a pegar o cupim. Então, quando se detecta o problema de cupim, é necessário que se observe todo o perímetro do foco principal. Então, pega-se, por exemplo, aquele ponto, aquela árvore que estava com o cupim, ali, ponto zero. Abre-se um raio de 30 metros, se faz um perímetro. Nessa área de perímetro de 30 metros, existe uma rainha que bota 4.000 ovos por dia. É só com árvore que se detecta ou a pessoa dentro de casa também pode ver se tem cupim? Então, esse é um cupim de solo, ele vem por baixo, ele não deixa sinais visíveis, é praticamente uma praga invisível. Em casa você tem que observar sinais, principalmente de terrinha, ele não vai deixar aquele pó fininho. Ele geralmente faz túneis de terra, às vezes dá para ver o túnel, às vezes o túnel está escondido. Como, por exemplo, atrás de uma guarnição da porta. Ele geralmente sobe entre o batente e a parte de alvenaria, escondido atrás da guarnição da porta, e pega por ali. Às vezes também ele vem por fora do conduíte elétrico e sai dentro da tomada da casa. Então são pontos que você tem que observar. Batente de porta, espelho de luz, rodapé do piso, principalmente se for de madeira, ou até a moldura do teto, quando é de gesso, ele costuma andar lá por dentro. Como ele é fotofóbico, ou seja, ele tem medo de luz, ele faz um tunilzinho e anda por dentro da luz. Quando chega na idade reprodutiva, que saem os príncipes e as princesas, daí é um pouquinho diferente. Aí eles voam em direção à luz para que haja reprodução. O geoprocessamento funciona da seguinte maneira. Vou voltar naquela árvore lá onde estava o nosso principal ponto de partida. Ó, olhando um pouquinho desse outro lado da árvore, mostra aqui, José. Você vai perceber que até tem uma colônia de jataí aqui. Aqui existe a presença de cupim, dá pra ver, ó. Isso aqui pode ser feito até com de uma maneira bem simples, até com a chave do carro é possível você detectar isso. E como funciona o georreferenciamento? Você pode dar uma escavada e acaba encontrando cupim aqui no meio. Então aqui tem até já uma colônia de abelha que está utilizando talvez o cerne da árvore aqui. No georreferenciamento funciona da seguinte maneira: eu pego esse ponto que tem a árvore, pego um GPS, um aparelho de GPS desses comuns, e pego aqui a coordenada do GPS. Clicando no GPS eu vou ter as coordenadas, longitude e latitude. Por uma imagem de satélite eu consigo abrir 30 metros de raio, e faço um ciclo. Toda a área do perímetro daquele ciclo, a gente sabe que esteja dentro desse ciclo, sabe que tem uma rainha que bota até 4.000 ovos por dia. Então é uma área de infestação. Mas pode ser que a rainha esteja no ponto extremo da circunferência. Aí dali vai se abrir outro ciclo, se é que tem sinal de cupim dentro desse ciclo. E aqui em Campinas, vocês já mapearam quais bairros? Hoje a gente tem um trabalho. O Cambuí, por exemplo, é um bairro que tem 33 praças. É um bairro extremamente arborizado. Essas árvores, de maneira geral, funcionam como iscas para os cupins. Então, como é um bairro bem urbanizado e é também um bairro bem arborizado, além de urbanizado, é arborizado, é um bairro interessante para se trabalhar. O Cambuí hoje nós dividimos ele em 6 áreas, com 33 praças, e estamos utilizando as árvores, observando melhor as árvores, e utilizando essas árvores como iscas, como ponto de iscas. Já são praticamente, hoje elas estão funcionando como iscas para cupim. E quantos bairros em Campinas você já tem algum trabalho iniciado? Quais os bairros? É interessante a cidade de Campinas porque os bairros que você pode considerar assim de maior valor agregado, né? Como o metro quadrado mais caro, então temos o Cambuí, por exemplo, que é um bairro arborizado que tem bastante cupim. Taquaral também é um bairro de metro quadrado caro e tem cupim, principalmente por causa da lagoa. Esse tipo de cupim gosta de bastante água. O Cambuí, como vocês sabem, é um bairro que tem muita fonte de água por baixo. O Taquaral tem a lagoa no meio. Outro bairro também que tem apresentado problema é o Nova Campinas, também, que é um bairro interessante que tem bastante água. O Bosque também tem. Se dá um passeio no Bosque e olhar com detalhe as árvores, você vai perceber que tem vários pontos já árvores com cupim. E a gente vai continuar esse projeto, vamos continuar com informações, né, nos próximos vídeos, a gente vai produzir mais. Nos locais que nós não encontramos árvores, por exemplo, nós utilizamos uma tecnologia que nós chamamos de bait station, são estações de escagem. Bait é como se fosse engodo do cupim, você engana o cupim colocando iscas, né?
Então é isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai estar mostrando mais. Nos próximos vídeos a gente vai estar detalhando as bait stations para vocês terem uma noção.